Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de número 4 da série Matemática Discreta. Nós vamos falar ainda sobre lógica matemática e o assunto vai ser a formação de enunciados por meio de conectivos. E os objetivos dessa videoaula especificamente vão ser o seguinte: conhecer os conectivos lógicos, utilizar conectivos lógicos para formar enunciados. Tá ok, pessoal? E como já é de nosso costume, nós vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução da videoaula que já vem sendo feita, um desenvolvimento onde nós vamos formar enunciados estruturalmente mais complexos, conhecer os conectivos lógicos, entender o emprego das negações, entender o emprego das conjunções, entender o emprego das implicações e entender o emprego das biimplicações e algumas observações. E, por último, uma conclusão. Pessoal, o que acontece? Essa videoaula, para não ficar muito extensa, não vai dar para mim fazer os exercícios. Os exercícios vai ficar para a videoaula de número 5, ok? Se você está gostando dessa série, não esquece de sentar o dedo aí, deixar o like aí para estar fortalecendo o nosso vídeo. E se não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, pessoal. Não custa, não paga nada, ok? Então vamos lá. Vamos ver a parte que vamos formar enunciados estruturalmente mais complexos. Pessoal, nós vimos o seguinte, que os enunciados são frases, que podem ser classificadas tanto como verdadeira ou falsa. Se não puder classificar quanto verdadeira ou falsa de maneira exclusiva, ou seja, se ela for verdadeira, ela não é falsa. E se ela for falsa, ela não pode ser verdadeira, tá? Então, a gente pode pegar enunciados, fazer combinados entre si. Ou seja, pegamos dois enunciados, combinamos ele e vamos formar um enunciado estruturalmente mais complexo. Tá, vamos dizer que eu tenha dois tijolos numa obra. Aí eu preciso unir os dois tijolos. Eu vou ter que botar uma massa, não vou? Essa massinha que eu vou colocar é justamente os conectivos que nós vamos ver à frente, tá? Mas a partir de enunciados simples, nós já sabemos o que é um enunciado. Nós podemos formar enunciados com a estrutura, estruturalmente complexo, compostos, formado por mais de... A gente pega um enunciado complexo ou composto, ele pode ser formado por 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Eu acho que até uma quantidade indefinida de enunciados, beleza? Quer ver? Vamos dar um exemplo simples aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um enunciado 2 é par. E eu tenho um enunciado 2 que é 2 é primo. Então, aqui eu tenho dois enunciados. Vamos ver. Primeiramente, a gente tem que ficar ligado se a frase que a gente tem, ela é um enunciado ou não. 2 é par? Bom, 2 poderia também não ser par. Seria falsa essa alternativa. Mas acontece que 2 é realmente par. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu já sei que eu tenho um enunciado. Vimos isso na última videoaula, vocês lembram? Se não, volta lá na videoaula de número 3, tá ok, pessoal? Então, 2 é primo. Ok, 2 é primo, isso é verdadeiro. Então, se eu pude classificar ou como verdadeiro ou como falso de maneira exclusiva, então eu sei que isso aqui vai ser, eu posso ter certeza que isso é um enunciado. Agora, vamos ver se eu quisesse formar um terceiro enunciado. Olha aqui, ó. Aqui eu uso um conectivo, o e, ou seja, 2 é par e 2 é primo. Ou seja, 2 é par e primo ao mesmo tempo. Formei um terceiro enunciado com a estrutura um pouquinho mais complexa que a estrutura simples dos enunciados 1 e 2 separadamente. Ok, pessoal? Basicamente é isso aqui que nós vamos ver na videoaula, só que nós vamos ver conectivo lógico por conectivo lógico, tá? Então vamos conhecer agora os nossos conectivos lógicos, estudados dentro da nossa lógica da matemática discreta, tá, pessoal? Existem uns outros conectivos lógicos, ou excludentes, que não vai ser o caso, não vou nem falar agora para não complicar. Olha só, vamos lá.
enunciados estruturalmente mais complexos, eles são formados a partir de outros enunciados. Bom, se eu pego dois enunciados simples, junto com a massinha lá, com o cimento, que é um conectivo, eu formo um outro enunciado, né? Eu estou formando um enunciado mais complexo, um terceiro enunciado, ok? Então, é com a aplicação dessas certas partículas especificamente reservadas para este fim. Ou seja, quem são essas partículas? Quem é a massinha lá que vai colar os dois tijolos, né? Quem é a cola dos dois enunciados simples? É justamente os nossos conectivos lógicos. Então, chegou a hora da gente conhecê-los, né? Então, no momento, né, o que acontece? Até esse momento, nessa aula, eu estou acompanhando lá o livro didático, né, do CEDERJ, que é eu achei ele muito legal. O que acontece? Vamos considerar somente essas partículas aqui como os enunciados. Não é o caso que o E, o OU e o C, então, e o C, vírgula, somente C, vírgula. Olha, atenção para essas vírgulas aqui, ó, que elas são importantes, tá ok? E essa vírgula daqui do C, então, é importante. Eu acredito que na prova isso perca ponto se não colocar. Então vamos lá. Os enunciados que nós vamos estudar de início é o não é o caso que, por exemplo, não é o caso que não faça a AD durante o carnaval. Bom, então tá dizendo para mim que eu tenho que fazer a AD durante o carnaval. Eu estou negando, né? Isso aí. Estudei durante o carnaval e me dei bem na prova. Estou usando o conectivo lógico. Ou estudo durante o carnaval, né? Ou eu reprovo. Eu estou usando o ou. Se eu estudar durante o carnaval, então eu vou ir bem na questão 1 da AD1. Olha só. Se eu estudar, só me dou bem na questão 2 da AD1, C e somente C, estudar durante o carnaval. Então eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas se vocês pararem atenção no que eu falei, eu estou empregando justamente essas partículas aí, que são os nossos conectivos lógicos. Posteriormente, pessoal, nós vamos ver o tal dos quantificadores lógicos, tá? Que é o para todo e existe ao menos um, e algumas de suas variantes. Para esses conectivos lógicos também possui algumas variantes. Eu vou ver isso aí com vocês durante os exercícios, tá, pessoal? Então vamos lá. As partículas, vamos falar um pouco de cada partícula. Não é o caso que o E, o OU, C, então, C, vírgula, e somente C. Aqui, ó, tem uma vírgulazinha aqui. C e somente C, vírgula. Então repara que são 1, 2, 3, 4, 5 conectivos lógicos a serem estudados, que tem que chamar a nossa atenção, né? A gente tem que dar atenção total, especial a esse emprego desses conectivos lógicos na formação de enunciados mais compostos, de enunciados mais complexos, vamos dizer assim. Então, são chamados de conectivos lógicos, óbvio, eu já falei, quando são usados na formação de enunciados. Então, essas partículas aqui, elas são chamadas de conectivos lógicos quando são usadas na formação de enunciados. Pessoal, beleza. Agora vamos entender o emprego das negações, tá ok? O que é negar um enunciado. Negação é negar um enunciado, tá? Vamos ver o que é? Vamos ler a definição? Leiam aqui comigo. Uma negação é um enunciado obtido pela aplicação da partícula. Não é o caso que, ok? Por exemplo, a um único enunciado. Então, se eu aplico a um único enunciado, eu tenho um enunciado, eu aplico na frente dele a partícula. Não é o caso que eu estou negando aquele enunciado que eu tinha no início. Quer ver? Vamos ver um exemplo? Lê essa frase aqui comigo. Vamos ver se é um enunciado. Eles começaram a fazer perguntas interessantes. Bom, dá para classificar como verdadeiro ou falso, tá ok? Então, se eu quero negar esse enunciado, eles começaram a fazer perguntas interessantes, eu vou aplicar o que na frente dele? Não é o caso que. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, não é o caso
que eles começaram a fazer perguntas interessantes, eu estou negando, eu estou fazendo a negação através da aplicação da partícula não é o caso que, eu estou negando esse enunciado. Eles começaram a fazer perguntas interessantes. A negação dele, então, ficou o seguinte: não é o caso que eles começaram a fazer perguntas... Ih, rapaz, esqueci a cedilha aqui. Perguntas interessantes. Beleza, pessoal? Tá? A videoaula assim, muitas vezes eu vou fazer correção, porque eu não edito os vídeos, não há tempo para isso. Se eu for perder tempo, pessoal, editando vídeo, fazendo edições de vídeo, eu não consigo fazer a videoaula. Eu prefiro dar uma certa rapidez à videoaula. Então não vai ter corte, é como se fosse ao vivo. Então, se eu errar, eu vou falar, pô, peraí, eu tô errando aqui, eu vou voltar. Ok? Vamos lá para mais uns detalhes aqui dos enunciados. Vamos ler comigo. É usual, sempre que possível, negamos um enunciado escrevendo a partícula não. Então, aquele não é o caso que é mais usual que a gente use o não. Aonde? Presta atenção aqui. Junto ao verbo. Quer ver? Vamos ter um enunciado aqui, ó. Não x é igual a zero. Qual é a negação dele? X. Primeira coisa, vamos identificar quem é o verbo? Aqui, ó, o verbo. Verbo ser. Então lá, x é igual a zero. Quem é o verbo dessa? Porque o enunciado é uma frase. Então eu posso falar assim: quem é o verbo dessa frase? O verbo ser, conjugado aqui, é, né? Então, x é igual a zero. Então, se para me negar isso aqui, eu tenho que usar o não, a partícula não, junto ao verbo. Eu poderia usar não é o caso que. Eu poderia botar na frente do x também. Não é o caso que x é igual a zero. Mas quando eu uso somente o não, a negação dela vai fazer o seguinte: x não é, aqui ó, tá vendo que tá junto ao verbo, ó, não é igual a zero. Beleza? Vamos fazer mais uma, que está no exemplo do livro. Eu estou tirando isso aqui do nosso módulo didático lá do CEDERJ. Vamos lá. X é igual a 1. Se você quiser, para esse vídeo aí e depois ver se você acertou. Beleza? Parou o vídeo? Vamos voltar então. Vamos lá. Então aqui, ó, identificando aqui o verbo, né? Então eu vou colocar, para me negar esse enunciado, x é igual a 1, eu vou aplicar a partícula não antes do verbo. Então como é que vai ficar? X não é igual a 1. Ok, pessoal? Repara que aqui, ó, o não, ele está antes de quem? Do verbo, ok? Vamos para mais um exemplo, tá ok? X tem divisores próprios diferentes de 1. Vamos lá, vamos localizar o verbo desse enunciado, que essa frase é um enunciado, né? Pode ser classificada tanto quanto verdadeiro quanto falso. Então vamos que vamos. X tem divisores próprios diferentes de 1. Então, o que acontece? Eu identifiquei aqui o verbo ter. Como é que eu vou negar isso aqui? X, aí eu coloco o não na frente do verbo. Não tem divisores próprios diferentes de 1. Ok, pessoal? Repara que o que aconteceu aqui, ó? O não, ele está junto, à frente, né? Junto ao verbo. E assim eu fiz a negação desse enunciado. Tá ok? Por enquanto, eu só estamos trabalhando com isso. Não estamos simbolizando, não estamos fazendo nada. Vamos seguir devagar, pessoal. Então, vamos lá. Agora, vamos entender aqui o emprego das conjunções, né? Então, vamos ler comigo aqui o que é uma conjunção.
Né? Você me pergunta, emprego da conjunção, aí você lê lá no módulo didático do CEDERJ e não entende. Então vamos tentar entender junto aqui, porque enquanto eu falo aqui para vocês na videoaula, eu acabo estudando e reforçando o que eu estudei durante as férias. Então vamos entender o emprego das conjunções? Seguinte, uma conjunção é o enunciado obtido pela aplicação da partícula e a dois enunciados. Ok? Então, se eu tenho dois enunciados, eu uno eles usando essa partícula e, eu estou empregando uma conjunção. E outra coisa, uma observação, que esses enunciados não necessariamente precisam ser o quê? Distintos, eles não precisam ser diferentes. Eu posso pegar dois enunciados iguais e uni-los com a partícula e, com a conjunção. Quer ver? Um é par, um é par. Bom, uni dois enunciados, eles são iguais e eu uni esses enunciados usando a conjunção e. Vamos por exemplo, que vai ficar mais legal, né? Por exemplo, eu tenho dois enunciados aqui. Presta atenção nesse daqui, eu vou até puxar para baixo para não confundir vocês. Platão é grego, Aristóteles é grego. Bom, eu tenho dois enunciados, duas frases que são enunciados, beleza? Então, o que acontece? Se eu quero uni-las através da conjunção, eu vou colocar o seguinte. Platão é grego e Aristóteles é grego. Dessa forma, eu fiz isso aqui, ó. A conjunção é um enunciado, então esse aqui, ó, a gente pode dizer assim, que Platão é grego e Aristóteles é grego, é a conjunção de Platão é grego, Aristóteles é grego. Tá certo? Então, ficou de acordo com a definição. Uma conjunção é um enunciado obtido pela aplicação da partícula e a dois enunciados. Eu tinha de início aqui dois enunciados, Platão é grego e Aristóteles é grego. Eu juntei, eu fiz a conjunção dos dois enunciados. Então, eu afirmo que Platão é grego e Aristóteles é grego. É a conjunção de quem? De Platão é grego e Aristóteles é grego, desses dois enunciados aqui. Agora, por exemplo, quando eu tiver três enunciados, x não é igual a 0, x não é igual a 1, x não tem divisores próprios diferentes de 1. Como que eu posso fazer isso? Mesma coisa. X não é igual a 0, então vamos lá. Eu boto o primeiro enunciado. X não é igual a 0. Aí eu aplico a conjunção. E x não é igual a 1. E x não tem divisores próprios diferentes de 1. Então, eu posso dizer que esse enunciado mais complexo, grande aqui do jeito que ficou, x não é igual a 0, e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1, é a conjunção desses três enunciados. Quais são? X não é igual a 0, x não é igual a 1, x não tem diferentes próprios de 1. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos passar para as disjunções. Eu estou um pouco acelerado para que o vídeo não fique uma videoaula muito longa, ok? Então vamos lá. O que acontece? Entender o emprego das disjunções. Uma disjunção é um enunciado obtido pela aplicação da partícula ou. Então, se eu estou empregando a partícula ou, eu tenho uma
em vez de uma conjunção, eu tenho uma disjunção. Há dois enunciados não necessariamente distintos. Então, eu posso aplicar a partícula ou a dois enunciados iguais, tá? Quer ver? Vamos lá. A reta, vamos ver esse primeiro enunciado aqui. Nós temos, vou botar um tracinho aqui para diferenciar. Nós temos o enunciado. A reta toca o círculo em um único ponto. Aí, o próximo enunciado que eu tenho. A reta toca o círculo em um número. A reta toca o círculo em um número infinito de pontos. Como que eu posso fazer a disjunção desses dois enunciados? Eu vou botar a reta toca o círculo em um único ponto. Aí eu vou colocar a partícula ou e repito todo o segundo enunciado. A reta toca o círculo em um número infinito de pontos. Bom, dessa forma, eu fiz a conjunção desses dois enunciados aqui anteriores. Vamos para mais uma, pessoal, que é o exemplo exatamente do nosso módulo didático. Beleza? Vamos lá. Eu tenho o primeiro enunciado aqui. O triângulo é retângulo. Opa, tem um acento. Tem um acento, retângulo? Acho que tem. Agora foi. Eu tento ser bom em matemática, eu não gosto de português. O triângulo é retângulo e o triângulo tem dois lados iguais. Bom, como que eu posso fazer a disjunção disso aí? Né? É só eu aplicar a partícula ou entre esses dois enunciados. O triângulo é retângulo. Aí eu vou aplicar a partícula ou escrever de preto o segundo enunciado para ficar um pouquinho diferente. Ou o triângulo tem dois lados iguais. Tá aqui a disjunção desses dois enunciados ali anteriores. O triângulo é retângulo e o triângulo tem dois lados iguais. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, o número é múltiplo de 2. Novamente, estou fazendo os exemplos do nosso módulo didático. O número é múltiplo de 2. O número é múltiplo de 3 e o número é múltiplo de 5. Como que ficaria a disjunção disso aí? Bom, muito simples. O número é múltiplo de 2, ou, aí eu aplico o número é múltiplo de 3, ou o número é múltiplo de 5, tá? Então, vou deixar aqui escrito aqui. Vamos lá. O número é múltiplo de 2. Botar o primeiro ou em azul. Ou o número é múltiplo de 3, ou o número é múltiplo de 5. Ok, pessoal? Dessa maneira, essa forma é que se emprega as disjunções. Tá ok? Então vamos agora entender o emprego das implicações. Então vamos ler. Lê aqui comigo. Uma implicação
é um enunciado obtido pela aplicação da partícula se então a dois enunciados não necessariamente distintos. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer a implicação? Vamos pegar um exemplo aqui do nosso módulo didático. A reta toca o círculo em um único ponto. Então, olha bem. Ou a reta toca o círculo em um número infinito de pontos. Tá? Então, o que acontece? Aqui, repara o seguinte, que aqui, ó, esse primeiro enunciado, eu já tenho aqui no meu primeiro enunciado, uma composição composta, né? Porque aparece a partícula da disjunção ou, tá? Mas não interessa. E eu tenho o segundo enunciado, ele é mais simples. É somente a reta toca o círculo. Como eu vou fazer a implicação disso aí? A aplicação do se então, tá? Pelo que eu entendi, o livro didático ele está falando o seguinte, né? Observe que o seguinte, ele pegou o mais simples, a gente pega o mais simples e faz assim, ó. Vamos lá. Se, eu vou colocar aqui o mais simples em primeiro. É o que eu entendi do módulo didático. Até o caso da gente, de repente, fazer uma pergunta a respeito disso na plataforma, tá ok? Se a reta toca o círculo, aí bota uma vírgula, então a reta, aí coloca o outro enunciado, a reta toca o círculo em um único ponto, ou a reta toca o círculo em um número infinitos de pontos. Ok, pessoal? Assim eu fiz a implicação desses dois enunciados, tá ok? A reta toca o círculo em um único ponto, ou a reta toca o círculo em um número infinito de pontos, com a reta toca o círculo. Esse enunciado, se a reta toca o círculo, então a reta toca o círculo em um único ponto, ou a reta toca o círculo em um número infinito de pontos. Isso aqui é uma condicional, né? A condição para quê? Por exemplo, se a reta toca o círculo, o que acontece? A segunda depende da primeira, né? Por exemplo, ou melhor, a segunda, exatamente, a segunda está dependendo da primeira. Por exemplo, a reta só vai tocar o círculo em um único ponto, ou a reta toca o círculo em um único número infinito de pontos, se o quê? Se a reta tocar o círculo, tá? Então, o segundo, o depois, tudo que vem depois do então, ele depende daquilo que vem primeiro. Por exemplo, quer ver? Se fizer sol, então eu irei à praia. Bom, eu só irei à praia, ou seja, o ir à praia, que vem depois do então, ele está condicionado ao quê? Ao ser. O ser é a condição, tá ok? Beleza? Então vamos aqui, ó, mais um exemplo para a gente conseguir entender esse emprego das implicações. Vamos lá, eu tenho um enunciado, o triângulo retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais. O triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais. Já repara que aqui, ó, rola um enunciado composto, tá ok? Então vamos lá, o triângulo é a metade de um quadrado. O triângulo é a metade de um quadrado. Então eu tenho dois enunciados. Se eu quero fazer a implicação disso aqui, eu vou botar menor na frente. Então vamos lá. Se o triângulo é a metade de um quadrado,
Se o triângulo é a metade de um quadrado, aí eu uso agora o então o triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais. Então, essa frase aqui, com a aplicação do se, então, é a implicação desses dois enunciados aqui anteriores. Ok, pessoal? Eu acho que ficou claro isso aí. Mas qualquer coisa, poste aí nos seus comentários. Agora vamos entender o emprego das biimplicações. Então vamos ler aqui comigo. Uma biimplicação é um enunciado obtido pela aplicação da partícula se, vírgula, e somente se. Há dois enunciados não necessariamente distintos. Vamos ver o que é isso aí? Então lá. Vamos ver a biimplicação desses dois enunciados que eu tenho. X é primo, né? X não é igual a 0 e x não é igual a 1 e x não tem divisores próprios diferentes de 1. Então tem duas frases que são enunciados. Se eu quiser fazer a biimplicação, como é que fica? Eu vou primeiro colocar o enunciado menor. X é primo. Aí eu uso a partícula se, somente se. C, vírgula, e tá? Então, para que x seja primo, ele depende o quê? Do que vem depois do C somente C. O que vem depois do C somente C? Eu repito todo esse segundo enunciado. Então, vamos repetir. X não é igual a 0 e x não é igual a 1. Reticências. Eu não vou escrever tudo por falta de tempo, tá, pessoal? Aí eu colocaria x não tem divisores próprios, x diferente de 1, tá? Botei 3 pontinhos aqui por causa disso. Mas nós podemos observar, isso que é importante, é o emprego da biimplicação entre dois enunciados que eu transformei em um enunciado mais complexo, tá? De uma estrutura composta, tá ok? Então, eu botei o primeiro x é primo, c somente c, x não é igual a 0, x não é igual a 1 e x não tem divisores próprios diferente de 1. Ou seja, a condição única, né? Se somente c, não existe outra condição para que x for primo. Se o quê? Se ele não for igual a 0, se ele não é igual a 1 e se ele não tem divisores próprios diferentes de 1. Essa é a biimplicação. É o C, o emprego do C, somente C. Pessoal, agora eu sei que deve ter gerado essa dúvida aqui, tá? É mais questão de sentido do enunciado, mas a gente pode fazer uns testes nele para ver a veracidade, né? A lógica dele, se a lógica está correta. Quer ver uma coisa? A ordem que os enunciados ocorrem escritos na formação de um outro enunciado pode ser relevante. Tá? Então eu fiz isso aqui da observação. Se vocês repararem, está na página 9 do nosso módulo didático de MD. Então vamos lá. Eu tenho o primeiro enunciado. Se x é positivo, então x ao quadrado é positivo. O que acontece? Será que se eu trocar a ordem desses dois enunciados usando o C, então, eles vão continuar tendo o mesmo valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso? Vamos dizer que eu faço aqui, ó, x igual a 1. Então, se 1 é positivo, então 1 ao quadrado é positivo, tá? Ok, isso aqui, se eu estiver afirmando isso aqui, eu sei que isso aqui é verdade. Agora, se eu trocar, né? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, menos 1, tá? Aí eu sei que menos 1, se menos 1 ao quadrado vai ser quanto? Igual a 1.
Então, x é positivo. Não, o x não é positivo, porque eu usei aqui menos 1. Ou seja, quando eu inverti os meus enunciados dentro do C, então, o que aconteceu? Ficou uma inverdade, virou falso. Então, se o primeiro lá, no sentido x é positivo e x ao quadrado é positivo, era verdadeiro, quando eu inverti, usando um outro número aqui, menos 1 ao quadrado é positivo. Ok, é positivo. Então, x é positivo. Não, o x não é positivo, porque o x, ó, que eu usei nesse daqui foi o menos 1. Então, nem sempre, quando a gente troca a ordem, o meu enunciado ele fica com o mesmo valor lógico. Tem que ter muita atenção nisso aí, tá ok? E, pessoal, mais uma observação, também está no nosso módulo didático. O número de vezes que um enunciado ocorre na formação de outro enunciado pode ser relevante. Por exemplo, quando eu aplico aqui o se, então, vamos lá. Se Mariana está acessando a internet, então Mariana está acessando a internet. Ela não vai ter o mesmo significado que Mariana está acessando a internet. Por mais que eu queira acreditar que tem o mesmo significado, ele não tem. Por quê? Essa primeira condição do se, Mariana está acessando a internet, se Mariana está acessando a internet, então Mariana está acessando a internet. Essa Mariana está acessando a internet, ela depende totalmente da primeira condição. Então, ela não posso afirmar que isso aqui é igual a somente o quê? Mariana está acessando a internet. Tá ok, pessoal? Então, já estamos aí com 36 minutos de videoaula. Se você gostou, se eu consegui te ajudar, se eu estou conseguindo te ajudar, deixa esse like aí no canal. Não perca a nossa próxima videoaula. Eu espero estar realmente aqui ajudando aos colegas. Eu espero estar contribuindo aí no nosso estudo, no nosso crescimento dessa importante matéria que é a matemática discreta. E mais uma vez eu dou um conselho: não deixe a matéria de matemática discreta acumular. Se perder o fio da meada, não tem mais como pegar o bonde, tá ok? Ela passa voando e a gente vai ficar perdido, tá? Tem que estar sempre em dia para fazer as AD particionadas em dia. Um forte abraço, pessoal. Bom final de semana a todos e até a próxima videoaula.